Sou a Jéssica de Jesus e vou estar apresentando, junto com meu colega João Vitor Ferreira, sobre a espécie Costalamaita ferruginea. Iniciando aqui pela descrição da espécie e sua taxonomia, ela pertence à ordem Coleoptera, família Chrysomelidae. Seu nome científico é composto pelo gênero Costalamaita e o epiteto específico ferruginea. Seu nome popular mais difundido é besouro amarelo do eucalipto. Isso porque o eucalipto é uma das principais espécies vegetais que sofrem danos causados pela Costalamaita ferruginea, então por isso também é bem conhecida a espécie. E ela foi descrita em 1801 pelo naturalista e entomólogo Johann Christian Fabricius, o qual foi responsável pelo agrupamento, e organização de gêneros a partir da nutrição e biologia das espécies. Então isso influenciou muito nos estudos sobre ataques, de pragas, porque assim se sabia como estavam chegando determinados insetos até os cultivos, e conseguindo então estudar um pouco mais sobre a biologia de cada um a partir dessas classificações que o Fabricius fez. Dando continuidade à descrição da espécie, agora falando um pouco mais sobre seu tamanho, sua fisionomia, ela mede cerca de 0,5 a 0,7 centímetros de largura, por 3 a 3,5 centímetros de comprimento, então é uma espécie de besouro bem pequenininha. A sua cor é um amarelado pardo, na parte ventral é mais alaranjado, e seus olhos, pontas das antenas e membros, eles possuem tonalidades mais escuras. Os élitros, que são as asas superiores, endurecidas, eles possuem pontuações longitudinais mais escuras, formando mais ou menos 17 fileiras, que dão essa característica que dá para se observar na foto. E a cabeça e o pronoto da espécie são lisos, sem pontuações ou sem qualquer outra característica. Agora sobre o ciclo de vida da espécie. Ele foi descrito de maneira mais completa, por Anjos em 1992, e a partir daí sofreu pequenas alterações devido a maiores relatos sobre a ocorrência desses ataques. O ciclo de vida, ele é descrito como anual, onde inicia a partir da oviposição em massa no solo, que pode levar a mais ou menos até 90 ovos, e as larvas vão eclodir entre 7 a 10 dias após essa oviposição. O período do larval, que é o mais longo do ciclo dessa espécie, ele leva de 6 a 7 meses dentro do solo. E durante a pré-pulpa, que é a partir do final da fase larval, eles constroem câmeras dentro da terra para empulpar. A pulpa vai durar cerca de 2 a 3 meses, e a partir desta os adultos vão eclodir durante os meses mais quentes, e varia aqui segundo a literatura de julho a dezembro em algumas regiões e de janeiro a maio em outras. Aqui falando sobre a dinâmica populacional dessa espécie, ela varia bastante de autor a autor, de ocorrência e relatos desses ataques, e acompanhamento dos ciclos. Mas os principais são esses, que vão descrever que o pico populacional pode estar ocorrendo entre novembro de um ano até maio do ano seguinte, ou variando de novembro a janeiro. Que são as épocas em que os adultos vão estar eclodindo e que tem a maior incidência, os picos populacionais descritos. Muitas vezes o ciclo como um todo pode passar desapercebido justamente pelo ciclo larval, que é a maior fase da espécie, ele está acontecendo no solo, de uma maneira que não prejudica diretamente nenhuma das espécies vegetais de cultivos, e porque também as suas etapas dentro do solo são dificilmente visíveis, assim que muitas vezes só vão perceber a ocorrência da espécie justamente quando já acontecem os danos, já são perceptíveis os próprios danos causados. Bem, pessoal, então, bom dia a todos. Me chamo João, também estou apresentando um trabalho junto à Jéssica. Então, pessoal, hoje eu vou falar um pouco agora sobre a forma de ataque desses besouros. Então, esses besouros têm preferência por folhas mais novas, pelas ponteiras das plantas, por se tratar até de uma região mais tenra dessas folhas, facilitando então a ingestão dessas folhas por esses animais. Então, eles acabam perfurando as folhas e deixando elas com um aspecto rendilhado.
E às vezes, dependendo da intensidade dessa infestação, a folha pode acabar ficando totalmente rendilhada, diminuindo a sua área fotossintética. E quando ela diminui essa área fotossintética, ela tem um problema para a realização da fotossíntese e pode acarretar vários problemas para a planta, em consequência disso. Bom, agora, né, pessoal, falando um pouco sobre o besouro amarelo no cultivo de eucalipto, a gente teve nossos primeiros registros, então, no estado do Mato Grosso do Sul, em novembro de 2009, atacando plantios comerciais clonais. Esse ataque se deu na cidade de Três Lagoas, né, que é considerada hoje a capital mundial da celulose, que tem uma produção enorme de eucalipto. E também houve agora os primeiros registros de ataque no estado do Acre, né, na região norte do Brasil, no município de Senador Gilmar, em setembro de 2013. Então agora, né, pessoal, falando então sobre as espécies atacadas por esse inseto, vale destacar, né, que ele é um inseto polífago, de alta distribuição geográfica no território nacional e que pode estar atacando diversas plantas cultivadas. Muitas frutíferas, né, tal como o abacateiro, o algodoeiro, bananeira, cajueira e goiabeira, e principalmente para o setor florestal as plantas de eucalipto. Então, como já foi destacado anteriormente, ele tem preferência pelas partes apicais, né, as partes mais novas das plantas, e os brotos de mangueira também, falando sobre cultivos agrícolas. Então agora, pessoal, falando aí sobre as principais regiões de ataque desse inseto para os cultivos de eucalipto, a gente pode destacar então os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que são regiões que apresentam alta infestação e que muitas vezes pode se tornar um problema até de escala comercial, caso não seja feito o controle de maneira adequada, né? E o fato desses estados serem com maior propícios, né, maior propicidade para o ataque desses insetos, é o fato de estarem concentrados nesses estados os principais e maiores plantios de eucalipto, com diversas finalidades diferentes, né? Mas então a concentração dessas plantas ajuda, né, na proliferação desse inseto. Então agora falando um pouquinho sobre o controle, a gente vai falar então sobre o MP, que é o manejo integrado de pragas, que ele é definido hoje então como o uso de táticas de controle isoladamente ou associadas harmoniosamente numa estratégia baseada em análises de custo-benefício que levam em conta o interesse e ou o impacto sobre os produtores, sociedade e o ambiente. Então, a definição de Kogan, né, de 1998, então, que fala um pouco sobre o manejo integrado de pragas, que então vai associar vários tipos de controle, sejam ele biológico, químico, físico, também sobre de manejo, questão de espaçamento, de densidade de plantio, tratamento dessas sementes, a sanidade dessas sementes também, falar um pouco sobre também os quesitos genéticos, né, o melhoramento genético, promovendo às vezes a resistência de algumas espécies florestais contra determinadas pragas. Então, tudo isso associado irá formar então o manejo integrado de pragas. Então, agora falando sobre o controle exclusivamente do besouro amarelo, por ele se tratar de uma praga que normalmente vem de fora do pomar, a inspeção antes de realizar o controle deverá ser realizada de preferência na periferia do plantio, considerando as 3 primeiras plantas ou linhas desse talhão. Então, como manejo cultural, podemos destacar então a implantação de novos pomares, a presença de culturas altamente atrativas pela praga, ou seja, criar então um atrativo para essa praga ao invés de atacar a sua planta comercial, atacar outra planta, como é no caso do eucalipto, né? E manter o solo também com vegetação para não favorecer o ciclo biológico do inseto e beneficiar também a atividade de possíveis predadores desse inseto, né, seus inimigos naturais. Então, para controle químico hoje são indicados inseticidas fosforados e carbamatos, né, para realizar esse controle químico desse inseto. E com relação ao controle biológico, né, Mânica, registram presença de Subtilus cinquicisetes predando, né, o besouro amarelo no estado do Rio Grande do Sul. Então também seria uma possibilidade de realizar o controle biológico. Então aqui falando sobre os principais inseticidas utilizados para controle do besouro amarelo, que seriam então esses 2 inseticidas providos pela empresa Bayer, pela química Bayer, que seria o Connect e o Provado. Seriam 2 inseticidas hoje que teriam então eficácia no controle desse inseto. Então, né, agora falando um pouco sobre os prejuízos que podem ser causados
né, pelo besouro amarelo, então a desfolha intensa em uma árvore cultivada, né, para fins comerciais, seja ele para produção de energia, para produção de celulose ou até mesmo de madeira, vai reduzir então a capacidade de fotossíntese dessa planta, né, e consequentemente o incremento dessa planta vai ser prejudicado, né, o crescimento dessa planta não vai ser o mesmo. Então o prejuízo também é mais acentuado ainda quando é atacado e realizar o corte da ponteira dessa planta, né? Quando ataca a ponteira dessa planta, porque você vai estar destruindo, então o besouro vai estar destruindo os meristemas apicais, impossibilitando o crescimento axial dessa planta. Então isso também gera bastantes problemas no crescimento da planta. E o impacto aí do besouro sobre o crescimento inicial, ele aumenta com o passar do tempo e com as diferentes intensidades dessa desfolha, segundo o Mendes, né? Então, o mesmo autor aí registrou perdas de até 45 em caso de ataques intensos, com corte de ponteira da planta e redução de 75% da área de copa. Então, isso aí irá, sem dúvidas, acarretar uma alta diminuição do crescimento dessa planta. Continuando agora a falar sobre os prejuízos, então essas informações, elas são de grande valia para a detecção de locais com maior propensão a esses ataques do besouro, onde consequentemente o monitoramento deve ser feito com maior intensidade para você prever também essas infestações e identificá-las ainda no início para diminuir e mitigar esses prejuízos que podem acontecer. E aí então áreas intensamente atacadas sem quaisquer trabalhos de monitoramento, então vai demandar uma alta quantidade de inseticida químico, que às vezes podem ou não ter registro e que necessitam ser aplicados várias vezes, aumentando os custos, Então você vai ter um aumento significativo aí de custos com a aplicação de inseticidas e você também tem o passivo ambiental que você pode gerar para o local, Em locais com ocorrência desse inseto, os maiores prejuízos então vão ser verificados principalmente em plantas novas e em rebrotas de florestas conduzidas, Pois ambos desses tipos eles vão estar em fase de crescimento inicial e como os insetos têm preferência por plantas mais jovens, por apresentar folhas mais novas, o prejuízo vai ser mais acentuado então nessas florestas mais jovens. Bom, pessoal, então concluindo aí nosso raciocínio sobre o besouro amarelo, a incidência desse besouro então, em plantios de eucalipto é uma realidade e que tende a aumentar consideravelmente em importância, em virtude do potencial reprodutivo do inseto, aliado à perspectiva do aumento da área plantada. Ou seja, a gente vai aumentar a nossa área plantada, vai aumentar a disponibilidade de comida para esse inseto, então a tendência da população desse inseto explodir também aumenta. Então são necessárias hoje pesquisas aplicadas utilizando os outros produtos químicos, verificando a utilização de outros produtos para ver os potenciais deles serem registrados para o controle dessa praga, levando em conta os materiais genéticos e as condições climáticas de cada região, que a gente vai ter a atuação desse inseto como praga. Então, também considerando o uso de culturas agrícolas e florestais nos sistemas de integração, recomenda-se cuidado redobrado no monitoramento das infestações dessas áreas, visando então controlar esse inseto antes mesmo que ele se torne um problema para esses plantios. Essas então são algumas das principais referências utilizadas por nós no nosso trabalho. E nós agradecemos a atenção de todos e em eventuais dúvidas a gente se põe à disposição para estar sanando essas dúvidas. Obrigado a todos pela atenção.